Ufa! O Galo finalmente voltou a vencer na Arena MRV. O Atlético ganhou da Bolívia por 1-0, com quase 35 mil torcedores no estádio. O Atlético conseguiu voltar a vencer depois de 7 partidas, hein? 2 empates e 5 derrotas. Esta também foi a primeira vitória do Galo sob o comando do técnico Jorge Sampaoli. O jogo contra o Bolívar teve um primeiro tempo muito ruim mesmo, um jogo muito amarrado. O Galo não deu nenhum chute a gol sequer. E o fato preocupante do primeiro tempo, aos 14 minutos, o volante Alexander dividiu uma bola no meio-campo e levou a pior, saiu mancando. Teve que ser substituído. O atacante Bernard foi quem entrou no seu lugar. Já o Pedro Abílio atualiza a situação do Alexander com um problema no joelho direito. Ele chegou a chorar. Foi às lágrimas ontem o Alexander na saída de campo na Arena MRV. Já no segundo tempo, o Galo começou pressionando e quase abriu o placar aos 10 minutos com uma finalização de Arana. Chute rasteiro que tirou tinta da trave. Sinal eletrônico confirmando 11h45. Aos 28 minutos, o Sampaoli, técnico do Galo, fez 3 alterações. Biel no lugar do Hulk, mais uma vez muito mal Hulk na partida. Fausto Vera no lugar de Ivan Roman e Caio Paulista no lugar de Guilherme Arana, também mal no jogo. 4 minutos depois, o Biel sofreu um pênalti, mas após revisão do VAR, o juiz marcou falta fora da área, que de fato foi o que havia acontecido, a falta fora da área. E aí, aos 46 minutos, nos acréscimos, Gustavo Scarpa cruzou a bola na área. O Bernard cabeceou para marcar o gol da classificação do Galo. Bernard, pequenininho, de cabeça, marcou o segundo gol dele esse ano com a camisa do Galo na Copa Sul-Americana. Bernard, eu estava lá nas reportagens e brinquei com o Caixa. Eu tava botando fé. Eu sempre acredito no Galo. Eu avisei, Caixa, vai sair o gol do Galo. Dá tempo, dá tempo. Confere aí o que eu disse e a narração dele. A voz da massa, o dono do gol. É gol do Galo, é gol da classificação atleticana aqui no Rádio Esportes. Mário Henrique. Vamos decidir os pênaltis contra o Bolívar. 5! A maré braba não passa de jeito nenhum. Compira. Mais 5 minutos, Mário, dá tempo, Mário, um golzinho, dá tempo, Caixa, vamos até os 50. O Caixa nunca perde a esperança no futebol, no rádio, no futebol da emoção. Vambora, Galo, vai dar no finalzinho. Atenção, abertura de bola do Lianco na ponta direita, chegando agora pro domínio. Lançamento na área, cabeçada, a bola vai entrando. Caixa! 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 Bernard, numa arrancada sensacional do Lianco, abriu na direita, a bola foi dominada pelo Scarpa, o Lianco passou, a marcação foi junto, deu espaço pro Scarpa meter no segundo pau e o Bernard detesta jogar no canto esquerdo e classificar o Galo aos 46 minutos da etapa complementar. No gol da Via Expressa, a Via Expressa estava aberta. Bernard, o menino é bom, hein? O menino é bom, hein? O menino é bom, hein? Bernard testa o pequenino Bernard para fazer levantar a gigante torcida do Galo na Arena MRV, na casa do Galo. Aula em casa, é gol do Galo aos 46. O Galo está nas semifinais da Copa Sul-Americana 2025, Resende. Cruzamento na medida.
Foi na medida, Rezendão. Gol do Galo, gol do Galo. Ufa, que sofrimento, hein? Mas eu avisei. Eu boto fé. Bolívar, não, bolivianos, não. Aqui no Brasil, não. Deu Galo na Sul-Americana. O Caixa Marinrique. Que sofrimento. O Caixa agarrou no terço, literalmente. Quem estava acompanhando na Itatiaia ouviu o Caixa agarrado no terço. E funcionou, hein, Mário? Galo está classificado, mesmo com um desempenho muito ruim, um jogo muito ruim do Galo. Mas ao final das contas, o importante é a classificação. E o Caixa Marinrique analisa a vitória do Galo e o momento do Atlético na temporada. Fala aí, Mário. Eu me lembro quando eu era criança lá em Três Pontas, assistindo futebol, escutando os mais velhos falarem de futebol. Aí na beirada do campo assim, eu escutava muito a seguinte frase: joguinho ruim. Nossa, que joguinho ruim. E o primeiro tempo foi isso. Estamos classificados, beleza, bom demais. Mas não tivemos um chute a gol, o Atlético no primeiro tempo. Isso foi acontecer aos 8 do segundo tempo. O Galo conseguiu, com o Scarpa, dar um chute que a bola bateu na rede pelo lado de fora. A torcida hoje foi sensacional. Ela não parou de cantar um minuto. A torcida do Atlético não parou de cantar um minuto e agora no final com a classificação parecia que já era o título. Por quê? Desafogou a torcida. Tem fase ruim? Tem, mas você ganha um jogo, ganha 2. Às vezes dá uma melhoradinha, ganha 3, mas o Atlético não vinha ganhando nada. E joga mal o primeiro tempo, começa capengando o segundo tempo. Vem o Sampaoli e mexe, né? O Bernard já havia entrado, coloca o Rony depois de uma vez só. Fausto Vera, Paulista, Biel, tira Arana, tira Hulk, que não jogou bem de novo. E o time vai pelejando. Não foi porque as substituições foram sensacionais e tal, não. Porque o time continuou mostrando um futebol fraco, mas foi na valentia, foi na vontade, foi no desejo do Atlético conseguir essa classificação e no grito da galera que essa classificação saiu. Vamos dar força aí pro time do Galo. Estamos nas semifinais, era o mais importante e são 3 jogos aí pro título, né? 2 jogos das semifinais, como disse o Panzi, e a grande decisão. Vamos dar força pro Sampaoli, vamos dar força pro grupo de jogadores do Atlético e vamos torcer, porque o time tá jogando mal, mas classificou, isso que importa. Isso é o que importa, Caixa. Não foi um grande jogo mesmo. Vamos ouvir o herói da classificação, Bernard. Ele falou ao final do jogo comigo, lá na zona mista. Conversei com os jogadores e o Bernard, o primeiro deles, herói do jogo, ele falou, e eu chamo a sua atenção, Bernard deu uma baita de uma cutucada no Cuca, o ex-técnico do Galo, dizendo que não tinha muita conversa com o Cuca. Confere aí. Eu não gosto de falar muito de comissão técnica anterior, assim, porque eu sou muito grato ao Cuca por tudo que a gente construiu junto, as oportunidades. Eu, em nenhum momento, vou deixar de ser grato, mas eu não tinha nenhuma comunicação com ele. Eu não tinha nenhuma liberdade de poder conversar com ele sobre a minha situação ou sobre oportunidades. Porque, da mesma forma como muitos hoje chegaram em mim e falaram, olha, a sua crescente estava muito grande dentro dos treinos, você merecia essa oportunidade, você merece esse gol. Eu também estava fazendo as coisas muito bem dentro dos treinos com o Cuca, mas não tinha nenhuma comunicação, não tinha nenhuma vontade do lado dele de poder fazer com que essa confiança dentro de mim pudesse renascer ou voltar a acontecer. Então, com a chegada do Sampaoli já foi completamente diferente. Com poucos dias já tivemos reuniões individuais que mostraram aquilo que a gente já fez, vem fazendo de bom, que a gente pode acrescentar dentro dos jogos. Então, assim, não tem nenhuma criança, mas a gente gosta também de chegar, de poder falar, pô, tá fazendo as coisas bem, aqui pode melhorar, porque é um feedback que a gente se sente importante também dentro dessas situações. Então, não se trata de passar a mão na cabeça, mas sim de gerir, de ter uma gestão dentro do grupo que eu acho que é muito importante, porque aqui a gente convive muito, cara. São poucos jogos na Europa e aqui são muitos, então é importante essa gestão de grupo, ela ser muito bem feita. Bernard, você levou um tapa na cara, um marimbondo, o que é isso, bicho? Você tá com a cara toda chata. Eu tava falando isso porque aqui antes eu quase não fui relacionado pro jogo, porque eu fiz um procedimento de siso
há umas 3 semanas atrás. Você ficou fora um tempo, né? Fiquei acho que são 2 ou 3 jogos fora. E acordei hoje com o rosto inchando. E aí, a partir do dia, ele foi inchando cada vez mais. Não sei o porquê, vou fazer o exame amanhã. Mas já estava sentindo um pouquinho mal antes do jogo. Já estava quase chegando a um estado febril ali. Então, de uma situação de quase nem ir para o jogo, de entrar no primeiro tempo, de ter oportunidade de ter feito gol. Então, foi por essa situação. Não sei ainda o porquê do motivo de estar inchando, mas amanhã fazendo os exames de imagem eu vou conseguir saber melhor o que está acontecendo. Boa, Bernard aqui no Rádio Esportes. Bernard tava com a boca toda inchada. Eu assustei, achei que tinha sido um marimbondo, mas não. Ele vai ser reavaliado. Já o Pedro Abílio fala, tá com um problema dentário. O Bernard, por muito pouco, não vai ao jogo, que é o futebol, né? Esteve pra nem ser relacionado e de fora da partida vira o herói do jogo, o herói da classificação. O Everson, goleiro Everson Barba, sempre também pronto a responder, a falar nos bons e maus momentos. Agora é um bom momento. Galo tá classificado, mas Everson, desempenho muito abaixo ainda do time do Galo, hein, goleirão? É um jogo difícil, né? Um jogo de Copa, um jogo difícil, um jogo tenso, onde a gente veio aqui com uma vitória, sempre não colocaria entre os 4 melhores da competição, que foi o que buscamos, mas um jogo muito nervoso, mas é aquele estilo Galo, né? Tô aqui há 5 anos, aprendi a viver isso na pele, foi mais uma noite que a gente aprendeu a viver, mas que seja uma vitória, uma virada de chave para que a gente possa fazer melhores jogos agora nesses últimos 2 meses que a gente tem e, consequentemente, ainda buscar a título da Sul-Americana. Você tem uma capacidade de avaliação muito grande pelo seu conhecimento de futebol e pela posição, né? Você vê o jogo ali com mais tranquilidade que os demais que estão em campo. O que tá faltando para esse time encaixar, né? O jogo foi muito abaixo, o torcedor sentiu, e olha que a turma apoiou o tempo todo, né? Quem veio hoje aí, quase 35 mil, apoiou muito, mas ainda assim o time tá muito abaixo. O que tá faltando para esse encaixe? Sim, Thiago, como você falou, né? O torcedor veio, nos incentivou, apoiou. Obviamente, quando você vem numa sequência assim, você vai perdendo um pouco de confiança. Então, a gente sabe que pro atleta profissional, confiança é metade é metade para que ele possa desempenhar um bom futebol. Então, óbvio que ainda falta um pouco de confiança. Os resultados negativos desse mês aí, ele nos atrapalhou em um jogo de Copa, onde você tem que minimizar o erro, senão você acaba dando uma oportunidade para o adversário, acaba perdendo uma classificação dentro da sua casa. Então, com certeza, essa falta de confiança que a gente vem tendo acaba atrapalhando um pouco no rendimento do jogo. A equipe do Bolívar soube aproveitar essa falta de confiança da nossa equipe. Mas mesmo assim, mesmo com todas as adversidades, mesmo com a adversidade da falta de confiança, mesmo com a adversidade do adversário, a gente conquistou uma vitória importante. Estamos a 2 jogos para disputar mais uma final aqui com a camisa do Galo. Foi mais importante a classificação e que esse gol seja uma virada de chave, a gente possa estar mais confiante no próximo jogo, que a gente sabe que a dificuldade vai ser maior que contra a equipe do Mirassol. Boa, Everson! E o Hulk, hein? Ficou devendo ontem. Aliás, o Hulk também tem uma fala importante que eu vou chamar a sua atenção. Mas primeiro o Hulk, que é sim líder nato, deixou de ser capitão, né? Não é mais capitão do Galo, mas é uma liderança muito importante. E ele fala da felicidade em ver o Bernard, que tanto luta, que tanto se dedica, também não tá em grande fase. Mas não falta luta ao Bernard. E o Hulk falou da alegria de ver o garoto Bernard fazendo o gol da classificação do Galo, hein, Hulk? Cara, te confesso que tô muito mais feliz do que eu fazendo o gol ali. Acho que o Bernard, ele merece muito. Que é um cara do bem, um cara que ama vestir essa camisa, um cara que ele... até semana fizemos uma reunião e ele botou pra fora o quanto que ele se orgulha de vestir essa camisa. É um cara que merece muito respeito, né, por tudo que ele faz pelo clube. Muitas pessoas não veem e o tanto que ele tá sendo criticado, a gente vê no dia a dia o quanto que ele se entrega, o quanto que ele respeita a instituição Atlético Mineiro, né, o quanto que ele respeita vestir a camisa do Galo, o quanto que ele respeita todos os funcionários. Então a gente fica muito feliz, estou muito feliz por ele, por ter nos dado essa classificação, onde a gente tranquiliza um pouco para trabalhar melhor agora pelo resto dos jogos do Brasileiro. Agora fala da parte não tão boa, né? O desempenho do time ainda muito abaixo, o torcedor sente falta de você voltar a ter aquele protagonismo. O que tá faltando pro Hulk voltar a ser o super-herói do Atlético e pro time como um todo também, encontrar o encaixe? Hoje de novo um jogo muito abaixo. A gente vem procurando, vem trabalhando, claro que é uma ideia diferente do Sampaoli, a gente está tentando se adaptar o máximo possível. É um cara que entende, como eu já falei em algumas entrevistas, é um cara que entende muito de bola. O dia a dia ele deixa muito desenhado o que é que ele quer pra gente, então a gente só tem que chegar no jogo e colocar em prática, né? Mas assim, eu creio que quando a gente pegar vai ficar tudo mais fácil, porque hoje a gente tem um pouco de dificuldade, porque muitas das vezes a gente se sente muito sozinho ali na frente, né? Falta um pouco de apoio, então isso dificulta muito. Você ter o apoio chegando com mais jogadores na frente. Muitas vezes as pessoas não veem isso, né? Então quer que faça gol de todo jeito, mas assim, pra tu fazer gol... No meio de 2, 3 zagueiros toda hora. Isso, né? Nem sempre a bola chega limpa assim, então... não é tão fácil assim, mas o mais importante é que o grupo todo
tá focado, tá preparado para levar em prática o que a gente vem treinando, e a ideia é muito boa, como eu já falei, do São Paulo e toda a comissão, e a gente tenho certeza que o nosso time vai melhorar, e quando a gente estiver jogando futebol, que a gente realmente está se preparando para isso, vai ficar tudo lindo. Vitória que vira maré, você acha que muda o astral? Esperamos que sim, né? Temos que ter crença que sim, confiar que essa vitória foi para virar a chave, né? Para nos motivar para os jogos da frente, para os jogos que vêm pela frente, jogos importantíssimos do Campeonato Brasileiro. A gente sabe que não pode deixar para depois, que depois é tudo mais difícil. Precisamos ganhar, precisamos retornar as vitórias, e creio muito que a partir de sábado as coisas vão mudar aqui e a gente vai começar a ganhar no Brasileiro. Tomara, Hulk! É desafio duro pro Galo. Sabadão é o Mirassol na sequência do Brasileirão. O técnico Jorge Sampaoli está no Rede Esportes para falar do desempenho do Galo. A torcida que compareceu, né, em bom número, a venda vinha muito ruim, o Galo fez uma grande promoção, a galera compareceu. Aliás, um público diferente, viu? Muita gente indo pela primeira vez ontem ao estádio, turma cantou o jogo todo. Vamos ouvir o Sampaoli falando do ambiente e do desempenho do Galo. Galo ganhou, hein, Sampaoli? Primero, agradecido al torcedor porque o time necesitaba ese aliento constante hasta el final, y la verdad que muy, muy feliz por la felicidad de ellos, en realidad. Con respecto a los cambios, yo siempre imagino ganar en los 90 minutos, no pensé en ningún momento en los penales. Puse dos jugadores que estaban frescos, que tenían energía, que tenían velocidad, entonces aposté por eso. Primeiro tempo do Atlético, o time com dificuldades, não conseguiu finalizar no primeiro tempo praticamente no gol. No segundo tempo você fez algumas mexidas, mudanças, o time começou a chegar mais naquela questão, né, ofensiva. Teve alguma evolução no jogo? O mais importante foi vencer. A questão de evolução ainda vai ter que ser um pouco adiante. Acho que el segundo tiempo tuvo una evolución, como você falou, mas tem que melhorar muito mais. Lo importante hoy sigue ganar. No sé cuánto tiempo hace que Atlético no gana en la arena. Ganó un partido muy importante que nos deja a 3 partidos de un título. Hubo consistencia defensiva, hubo alguna interpretación de juego, hubo bastantes intenciones de ataque en el segundo tiempo. Y bueno, hay que seguir insistiendo, hay que trabajar muchísimo. Esto hay que arreglarlo trabajando. Agora meio-dia com mais 10 minutos. Aí estão as palavras do técnico Sampaoli. Bora de análise, bora com a palavra de quem acompanhou o jogo, né? Acompanhou? Assistiu? Sim, claro. Ale Oliveira. O Ale, primeiro tempo modorrento. Um primeiro tempo, Ale, terrível do Atlético, nem um chute a gol. Segundo tempo, umas mexidas estranhas do Sampaoli, lançando ali o Caio Paulista, tirando o Hulk, tirando o Arana, colocando o Fausto Vera, mas ao fim das contas, Galo classificado. Eu falava mais cedo aqui no Rádio Viva, Lê, você costuma dizer ampola, eu falo do copo, meio cheio, meio vazio. Meio cheio, Galo classificou, tá a 3 jogos de um título importante, 3 jogos de ir para a Libertadores do ano que vem, mas tem que melhorar o desempenho, Ale. Que joguinho ruim, Ale. Um abraço, boa tarde, Ale Oliveira. Muito boa tarde, viu, Tiagão, companheiros e todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. Você falou uma verdade, né? Porque o cara fala assim, não, o importante é ganhar, e é verdade, justamente no mata-mata é o mais significativo. Agora, se você ganha jogando bem, te dá uma perspectiva positiva, né? Então, acho que faltou esse detalhe, mas o importante é que o Atlético conseguiu a vaga na semifinal. E vou te falar uma coisa, pro atual vice-campeão da Libertadores, muitas vezes isso aconteceu nessa Sul-Americana, nessa edição, muitas vezes mesmo jogando mal, o Atlético passa porque é melhor que os seus adversários, né? É melhor. Ainda que vai pegar o Del Valle, eu acho que até o time do Del Valle é bom time, não é ruim não, é bom time. Só que deu uma sorte, o Tiagão, porque se pega o Once Caldas, e tudo indicava que pegaria, né? Decidiria fora de casa. Mas você viu o que rolou com o Once Caldas? Sim. Futebol não permite, Ale. O Once Caldas venceu por 2-0. Quando volta pra Colômbia, os caras fizeram carreata.
já classificado. Pois a torcida com os jogadores um carro de som, trio elétrico. Exatamente. Aí, meu amigo, toma 2-0 dentro de casa e ao final das contas teve que aplaudir o time do Del Valle que venceu nos pênaltis. E esse Del Valle é cascudo, né? É cascudo. Nos últimos anos vem chegando mesmo na Libertadores e na Sul-Americana. Inclusive com vantagem sobre vários brasileiros, né? Mas você tem que respeitar o futebol. Agora, eu acho que é importante pro Atlético decidir diante da sua torcida e isso vai acontecer com o Del Valle. Por quê? O Del Valle veio da Copa Libertadores, né? Ele estava no grupo do River, ficou em terceiro, perdeu a classificação com a mesma pontuação do Universitário do Peru. E aí depois eliminou o Vasco, eliminou aquele Muxuque Roma. Muxuque Runa, cara. É que eles mudaram o nome agora, Muxuque Runa, e também agora eliminou o Once Caldas, o Atlético é favorito, não jogou bem, é verdade. Agora, o futebol, o que é o futebol, Tiagão? O que é o futebol? Fala pro nosso ouvinte e telespectador. Futebol é uma caixinha de surpresa. Não, é a melhor coisa para se fazer vestido, de roupa. É maravilhoso o que aconteceu com o Bernard, cara. A gente torce tanto pro Bernard, ele é um menino tão bonzinho, Não né? era nem pra jogar, Lê. Pois é, ele cara. Ele tava cortado, os médicos entendendo que ele não deveria, o São Paulo insistiu e o homem fez o gol do jogo. Que legal, que bacana, viu? Fiquei muito feliz pelo Bernard, pelo Agora, Atlético. Deu uma cornetada, né, Lê? Deu sim. Ele não tá. A coisa não tá ornando, né? Mas não é de hoje, não. É de já há bastante tempo. Agora, evidentemente que é muito menos difícil você consertar ganhando, né? Estando na próxima fase do campeonato, tomara que essa vitória, e do jeito que foi, sirva para mudar a chave aí do Atlético para os próximos jogos até o fim da temporada. Ale Oliveira, o Atlético, além de contar, claro, né, um pouquinho ali, ser bafejado pela sorte ao final, porque, convenhamos, não produziu pra classificar, né? E outra coisa, Bolívar também ruimzinha, Ale. Ruim. Tirando a altitude ali, onde normalmente eles prevalecem, não é um time limitado, né? E a bola do Scarpa também, que a gente tem que falar, o Scarpa que sempre é muito questionado, né? Mas é um cara que tá sempre ali, independente da posição que ele é escalado, procurando fazer o seu melhor, e ontem ele conseguiu achar um lançamento maravilhoso e o Bernard estava lá para conferir. O Atlético com problemas, né? Porque, por exemplo, um deles, eu acho que o principal, Tiagão, é que os seus jogadores mais ricos, tecnicamente, não estão conseguindo render. E não estavam conseguindo render também com o Cuca, não estão conseguindo render com o Sampaoli. O Sampaoli tem um esquema que ele não abre mão com os 3 zagueiros, né? E isso não tem ajudado a equipe. Eu costumo dizer o seguinte: qual que é o teu esquema preferido? Depende do que você tem nas mãos, né? Depende do material humano que você tem nas mãos. Se você... Ele tem insistido nos 3 zagueiros. Pois é. E aí você querer fazer valer o que você acredita, independente das peças, nem sempre dá certo. De qualquer maneira, o São Paulo, eu acho que ele ganha um pouco mais da confiança para continuar o seu trabalho, mas eu acho que ele tem que observar muito o material humano que ele tem nas mãos, para aí sim definir o seu time, inclusive taticamente. 12:15, marcou o sinal eletrônico e análise de Ale Oliveira para você no Rádio Esportes. Agora, Pedro Abílio, Galo, já vamos falar da vitória do Vasco no Campeonato Brasileiro. O que já era complicado piorou um pouquinho e o Atlético tem um baita desafio no fim de semana e todo mundo quer saber do Alexander, que jogado até boba, né, ali no pé de ferro. O joelho direito do Alexander, no início até uma suspeita de ligamento cruzado, foi afastada pelo médico do Galo, Rodrigo Lasmar, mas pode ter sido uma torção que vai complicar a vida do Galo e do Alexander. Pedro Abílio, boa tarde. Boa tarde para você, Thiago Reis, Ale Oliveira e a todos acompanhando o Rádio Esportes nesta quinta-feira. Regenerativo para os jogadores que atuaram por maior parte do tempo, e inclusive com o Bernard participando dessa atividade, né? Tinha até uma expectativa para sabermos se ele voltaria às atividades nesta quinta-feira. Afinal de contas, você citou, estava com o rosto muito inchado por conta dessa inflamação. Bom, o Alexander passou ontem pelo exame clínico ali na hora em que sentiu o joelho. Ele teve uma torção, o Sampaoli falou, você trouxe a informação no pós-jogo aqui na Itatiaia, Thiago, e hoje a reavaliação ainda não terminou. Vai precisar passar por exames mais detalhados, porque existe uma preocupação por conta do lance, né? O lance foi realmente chocante. 14 minutos do primeiro tempo, ele em uma dividida no pé de ferro ali, né? No popular pé de ferro, com o Robson Matheus, meio-campista do Bolívar, sente imediatamente a preocupação. Depois do exame clínico, o doutor Rodrigo Lasmar
consegue ali levantar o Alexander e ele tenta dar um pique fora do campo, não consegue, estava mancando muito, não sentiu firmeza no joelho e por isso foi substituído pelo Bernard. Agora a situação para enfrentar o Mirassol é que ele voltaria, né, de suspensão. Era o desfalque do Atlético quando perdeu para o Botafogo no último fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. Então agora retornam os jogadores que estavam suspensos na Sul-Americana, o Alonso e o Natanael, e a dúvida fica com relação a esse aproveitamento do Alexander, principalmente para as próximas semanas. Afinal de contas, Thiago, entre 21 e 23 de outubro, o jogo de ida. E na semana do dia 28, entre 28 e 30, as datas separadas para as semifinais contra o Independiente Del Valle. Como o Del Valle veio da Libertadores, ele joga todos os mata-matas da Sul-Americana fora na segunda partida. Então o Atlético faz o primeiro jogo no Equador e o segundo na Arena MRV. Del Valle é líder lá no equatoriano, com mais de 10 pontos na frente do Barcelona de Guayaquil. O time que tem o Quinones, né, zagueiro de seleção, tem o Sornosa, que jogou aqui no Brasil, e tem o Juan Casares, é titular do Independente Del Valle. Vai ser o reencontro do Atlético com esse jogador. Casares voltando à Arena Lei do ex não, hein, Casares? Não, Casares, não. Aliás, chegou em BH, né? Ô, Galo, já monta uma recepção pro Casares, né? Aquela gelada, um latão. Ele gosta. Casares pra dar, Ele é só uma pergunta que pode... Juanito Casares. Ele é aquele das fotos, que vazou as fotos, não? Esse aí é o Casares, não? Tem uma... Teve isso? Olha o sorrisinho dele, ó. Ah, é? Eu não vi.